Beleza, então muito bem. Acho que vocês devem ter feito já, né, esse formulário. Mas aí nós vamos fazer então a correção dele, tá? Para a gente poder fazer o reforço, né? Uma revisão sobre a matéria da aula passada e tirar algumas dúvidas que tenha ficado aí, né? Na hora que vocês fizeram o formulário. Beleza? Então vamos lá. A primeira questão que nós temos aqui é uma questão meio que pessoal, tá? Uma opinião que eu pedi de vocês, uma primeira questão desse módulo, uma opinião de vocês, certo? Sobre a respeito, né, da matéria que nós tivemos na primeira aula de eletricidade, que foi no dia 14/10, eu estou perguntando qual que é a opinião, né, de vocês, o que vocês acharam da importância da eletrônica para a informática, tá? Então, a opinião de cada um, o que vocês sentiram, né, de importante, o que a eletrônica tem de importante para a informática, né? Aí, quem quiser responder aí, pode responder pelo microfone, pelo chat, tá? Pode ficar à vontade. O que vocês responderam no formulário, ok? Bom, temos a primeira resposta aqui, ó. Eletrônica é a base da informática. Então, a primeira opinião aqui, né? Igual eu falei com vocês, é uma resposta bem pessoal, né? Coloquei para vocês responderem o que vocês acharem. Então, não tem certo e errado, não, tá? É só para mim sentir a opinião de vocês, né? A respeito da eletrônica para a informática, tá? Então, nós temos aqui a resposta falando sobre isso, que é a eletrônica é a base da informática, né? Mais alguém? Ninguém mais, né? Então é isso, gente. O Rony respondeu que é a base da informática, e realmente, né? Todas as peças da informática hoje em dia, elas são os equipamentos eletrônicos, né? Eletroeletrônicos, todos eles são baseados na eletrônica, tá? Então, a eletrônica é muito importante, né, em nossas vidas, né? Porque é dela, né, da eletrônica, que surgem os aparelhos eletrônicos, né, os aparelhos de informática, beleza? Então, assim, é uma relação muito, muito intensa, né? Uma depende da outra, ok? Então, vamos passar para a questão número 2. E a questão número 2 pergunta assim, ó, qual que é o nome do fenômeno natural que possui a existência de cargas elétricas? Então, nós demos, na aula passada, demos um nome a esse fenômeno natural, que não foi criado pelo homem, é da natureza, tá? E esse fenômeno natural possui cargas elétricas. Quem que é? É o átomo, é a energia elétrica, elétrons, prótons e nêutrons,
Eletricidade ou eletrônica? Elétrons, prótons e nêutrons. Como? Alguém falou alguma coisa, eu não consegui entender. O Eduardo respondeu aqui, ó. Eletricidade. Muito bem, isso mesmo, né? Nós sabemos que o átomo, ele é da natureza, só que é uma partícula atômica, certo? Os elétrons, prótons e nêutrons são as subpartículas que fazem parte do átomo, são naturais também. São os elétrons, prótons e nêutrons que têm as cargas elétricas. Mas o nome do fenômeno natural não é nem átomo e nem elétrons, prótons e nêutrons, porque eles fazem parte dessa partícula atômica da natureza. Tá? O nome mesmo do fenômeno natural é eletricidade. Né? Então, assim, é meio que uma pegadinha aí, né, para a gente pensar e refletir sobre a aula que nós assistimos. Lá na aula eu falei sobre isso e falei que o nome que se dava a esse fenômeno, né, é justamente eletricidade. Então, quando a gente falar em eletricidade, nós estamos falando de cargas elétricas, com certeza. Tá? Só que a eletricidade são cargas elétricas naturais. Ok? Não são aquelas cargas elétricas que chegam nas nossas casas, né? Que passam de condutor para condutor. Não, essa eletricidade são cargas elétricas naturais, certo? Que não é criada pelo homem, não é gerada pelo homem. Beleza? É uma carga elétrica natural. É a eletricidade. Bacana? Então vamos lá. Vamos dar sequência. Alguém tem alguma dúvida aí? Vou passar para o número 3. Né? Essa número 3 aqui é um assunto que nós estamos discutindo ainda. Nós chegamos nesse ponto lá na aula passada, mas já dá até para vocês tentarem responder, não tem problema, né, se errar, porque nós vamos falar um pouco mais sobre esse assunto hoje. Tá? Marque abaixo quais aparelhos, né, utilizam a corrente alternada, AC. Tá? Corrente alternada é aquela corrente que chega em nossas casas, né, pelas tomadas. Né? A gente iniciou esse comentário na aula passada. Então, qual desses itens abaixo aí utiliza dessa corrente que chega em nossas casas? Da corrente alternada. Nós temos a corrente alternada, que é a corrente que chega em nossas casas, que temos nos fios, postes, e temos a corrente contínua, que é a corrente utilizada pelos componentes eletrônicos. Né? Qual desses itens abaixo aí utilizam a corrente alternada? Alguém chegou a responder? Motores, tomadas e chuveiro. Então, nós temos motores, as tomadas residenciais, chuveiro. Certíssimo, muito bem. Então, o celular utiliza da outra corrente, que é para aparelhos eletrônicos. O notebook também, tá? E baterias e pilhas também. Elas contêm cargas elétricas internamente, né, acumuladas, que se utilizam para determinados aparelhos, e a carga que tem dentro dela é da corrente contínua, é a outra corrente para aparelhos eletrônicos. Tá? Então é isso. Mas e o celular e o notebook? Então eu ligo na tomada? Como assim, né? É assim. A gente põe na tomada, aí vem a corrente alternada pela tomada. Exatamente, está certinho. Só que aí dentro da caixinha dos carregadores, tanto do celular como do notebook, o que ocorre? Ali dentro tem um retificador, um componente que vai retificar essa corrente alternada
passando ela para contínua. E aí lá no cabinho que vai chegar na entrada do celular ou do notebook, já está com corrente contínua já. Beleza? Assim que acontece. Bom, então dando continuidade. Questão número 4. Bom, questão número 4. Deixa eu passar um pouquinho aqui. Pediu para vocês aí, ó, qual que é a corrente utilizada nos computadores e celulares? E por que que utiliza esse tipo de corrente? Essa aí ela tá justamente, acabamos de comentar lá de cima, tá? É justamente a corrente contínua. A gente vai discutir mais sobre isso hoje, essa corrente, né? Por isso que eu estou ajudando um pouco aí nas respostas, né? Então, nós temos a corrente contínua, são as que são utilizadas nos computadores e celulares, tá? E por que utiliza esse tipo de corrente? Porque é a corrente própria para eles, tá? Devido a diversos pontos que a gente vai ver hoje, tá? Os principais são tensões mais baixas, tá? E fixas, sem oscilação, tá? Essas são as respostas principais, certo? Então, são a corrente que é utilizada para computadores e celulares, é a corrente contínua, devido serem próprias para componentes eletrônicos, tá? Tendo tensões baixas e fixas, sem oscilações. Então, essa é a resposta exata para vocês. O que diferencia corrente alternada e contínua, acabei de responder. Tá? O principal é isso, é a diferença das tensões. A alternada é mais alta e a contínua é mais baixa. Tá? E a alternada possui oscilações entre positivo e negativo, né? Fica alternando. E a contínua, ela mantém um valor fixo. A partir do momento que ela é retificada, né, convertida, ela mantém um valor fixo. Ela tem um comportamento diferente da corrente alternada. Tá bom? Então, comportamentos são totalmente diferentes. A alternada sempre vai ter uma onda, como se fosse uma onda, né, fazendo uma oscilação. O máximo positivo, o mínimo negativo. O máximo positivo, o mínimo negativo. A contínua não. A partir do momento que ela tem a retificação, ela segue, digamos, através de elétrons, né, livres que tem no condutor, ela segue fixa, sem ter essa ondulação. Tá? Mesmo que ela siga fixa numa direção de negativo, por exemplo, ela vai ter as cargas, né, positivo e negativo, mas ela segue numa única sentido, sem ondulações. Beleza? Questão número 6. Qual dessas opções abaixo fazem parte de um átomo? Essa aí tá fácil, hein? Quem que faz parte do átomo aí? Temos a resposta aqui. Então, nós temos como resposta o próton,
Então, o próton ele faz parte do átomo, né? Ele que possui as cargas elétricas positivas. Temos o elétron, também faz parte do átomo, e ele é o que possui as cargas elétricas negativas. E o nêutron, né? É o que possui a carga neutra, né? Possui nula, valor zero. Ele que dá o equilíbrio entre o positivo e negativo lá no átomo, né? Então, essas três unidades aí, as subatômicas, né? Fazem parte do átomo, ok? Certíssimo. Questão número 7. Nós comentamos na aula passada, lá no slide tinha até alguns exemplos, né, gente? De usinas geradoras de energia elétrica, né? Utilizam diversos processos, né, conhecidos já, para gerar grande quantidade de energia elétrica e abastecer cidades, estados e países, né? As grandes usinas geradoras de energia elétrica geram grande quantidade de energia elétrica para distribuir aí pelas cidades, né, estados, países. Quais dessas opções abaixo, é uma pegadinha, tá, gente? Não são formas comuns, não são formas comuns para a geração de grande quantidade de energia elétrica. Então, tem uns nomes aí que não existem, tá? Não são usinas hidrelétricas, não são usinas geradoras de energia elétrica. Então, tem algumas que são comuns aí, famosas, e tem outras aí que não são, tá? É nome que não existe, certo? E aí está perguntando quais delas que não são essas usinas geradoras de energia elétrica. Quais que vocês acham aí que foi inventada, que não são? Bom, vamos lá, temos resposta aqui, ó. Hipotérmica, tá certinho, isso aqui não existe, tá, gente? Hipotérmica, ela não existe esse nome para essas usinas geradoras de energia elétrica, é um nome inventado. A hidroelétrica existe, né? Então não marco. Hidroelétrica, ela existe, que são aquelas quedas águas, né? Que tem as pás que ficam movimentando e gerando energia através das quedas da água. A eólica também existe, tá? A eólica é aquela que tem aquelas hélices gigantescas, né? Conforme elas giram, o seu entorno dela, o interior, o miolo dessas hélices, ela tem uma movimentação, né? Um aquecimento ali que, ao girar, ela tem a geração da energia elétrica. Temos a termonuclear, que também existe, tá, gente? Termonuclear, ela é a base de um elemento químico, urânio, o aquecimento do urânio, eles geram a energia elétrica, né? Temos a hidroterma, não existe, tá? Faltou responder, a hidroterma não existe. E a eletroterma também não existe, foi respondido aí. Ok? Então são as três que não existem, tá, gente? Hipotérmica, hidroterma e eletroterma. Beleza? Vamos para a última. Vamos encerrar nosso formulário de hoje, que foi uma revisão sobre o que nós estudamos na aula passada, né? E concluir esse slide aí sobre
esse assunto aí, né? Inicial nosso da eletricidade. O que é corrente elétrica? E qual tipo de corrente que chega em nossas residências? Então, o que seria corrente elétrica, né? Temos um conceito que nós estudamos na aula inicial desse assunto aí, né? Então, é um conceito inicial, tá, gente? Por que é conceito inicial? Porque com as próximas aulas aí para frente, nós vamos mudar um pouco esse conceito. A gente vai complementar o conceito de corrente elétrica, tá? Só que, a princípio, o que nós estudamos é o primeiro passo, tá? Do que é corrente elétrica. Então, nós estudamos a eletricidade, que é o fenômeno natural de cargas elétricas. Passamos para a energia elétrica. Energia elétrica é a grande quantidade de eletricidade, né, gerada pelo homem. Energia elétrica, né? Aí já não é natural. O homem gerou, né, aprendeu a gerar uma grande quantidade de eletricidade para distribuir pelo mundo aí, né, todos utilizarem, e deu o nome de energia elétrica. Então, energia elétrica é a grande quantidade de eletricidade gerada pelo homem. Energia elétrica. E corrente elétrica? Corrente elétrica é o quê? É a energia elétrica em movimento. Muito bem. Exato. Né? Devido a DDP. Né? DDP é a diferença de potencial. Tá? Então, essa diferença de potencial é o quê? É quando há o desequilíbrio, né, gente? Entre o positivo e o negativo. Né? Quando há grande quantidade de elétrons, né? O negativo, livre. Por que só o negativo? Nós já discutimos isso. O próton, que é o positivo, ele fica sempre concentrado no núcleo do átomo, ele não sai do núcleo do átomo. Então, quem fica orbitando em volta do átomo, né, é quem? É só o negativo, o elétron. E sempre que tiver elétron livre, nos condutores principalmente, vai gerar o quê? Uma diferença de potencial. E gerando essa diferença de potencial, esses elétrons que ficam orbitando, eles tendem a se movimentar, a trocar de posições. E aí nós temos o quê? A movimentação, né? Devido ao DDP, temos a movimentação desses elétrons. E dessa forma temos a corrente elétrica, que é justamente o que o Eduardo respondeu aí, ó. Energia elétrica em movimento. Passa a se chamar corrente elétrica, tá? Então, a corrente elétrica é a energia elétrica se movimentando, chegando em nossas casas, né? Se movimentando pelos condutores, é a corrente elétrica. E qual que é a corrente que chega em nossas casas? Vai ser a alternada, tá? Que nós vamos estudar um pouco mais hoje aí. Corrente alternada, ok? Bom, encerramos então o nosso formulário, beleza? Vamos encerrar ele aqui. E vou puxar o slide, né? Para a gente concluir. Só um minutinho. Bacana. Beleza. Chegamos justamente no ponto que nós paramos. Aqui, ó. Corrente elétrica, né? Então, vou dar uma relembrada naquilo que nós já vimos e dar continuidade no final, né? Então, aqui, ó, corrente elétrica. Tá? São cargas elétricas negativas, elétrons. Então, acabei de falar. Que se movem através do condutor elétrico. Devido a quê? O que o Eduardo respondeu aí, ó. Diferença de potencial. Então, é gerado uma diferença de potencial porque os condutores de metal,
né? Os condutores de metais, eles possuem, por natureza, elétrons livres dentro dessa material. O átomo, na hora que ele cai nesse material, nesse metal, ele vai desequilibrar devido a esses elétrons livres que o metal tem, né? Quantidade a mais de elétrons do que prótons. E esse desequilíbrio faz com que os elétrons se movimentem. Eles fiquem trocando de posição de átomo para átomo, né? Eles vão se movimentando, eles vão trocando de posição. E com isso existe a corrente elétrica, porque aí vai se movimentando, né? Elétrons e prótons vão se movimentando, né? Gera essa corrente, tá? E normalmente, ó, igual eu falei, o condutor é feito de um material metálico, que é justamente ele que possui os elétrons livres. Quanto melhor o condutor, quanto mais elétrons livres ele tiver, mais nós teremos a movimentação da corrente elétrica, certo? Então, as cargas elétricas se movem através do condutor. E com isso, temos a nossa corrente elétrica, tão importante em nossas vidas, né? Beleza? E aí, sim, chegamos no ponto que nós começamos a estudar. Já sabemos o que é corrente elétrica, que é justamente a energia elétrica em movimento. Igual eu falei no final da correção do formulário, isso é só um conceito inicial, tá? Porque nós vamos complementar mais a respeito de corrente elétrica, mas vai ser nas próximas aulas, tá? A princípio, o importante é a gente saber que a corrente elétrica é a energia elétrica em movimento devido ao DDP, né? A diferença de potencial dos elétrons livres que fazem com que essa energia elétrica se movimente através de condutores de metais. Isso é o mais importante a princípio. Então, vamos lá. Agora nós vamos entender que existem dois tipos de corrente elétrica, tá? A corrente elétrica contínua, que eu igual falei na aula passada, é a importante para os componentes eletrônicos. Componentes eletrônicos precisam dessa corrente elétrica aí, ó, contínua. E a corrente elétrica alternada, que é a que é gerada nas usinas, que é aquela que chega em nossas tomadas. É a corrente padrão. Nossa, corrente elétrica alternada. Tá? Então, a corrente elétrica alternada é a comum, é a que é gerada, é aquela que é padrão em nossas vidas. Só que todos os equipamentos eletrônicos que são construídos basicamente, igual nós estudamos, a base deles é eletrônica, esses componentes não podem usar a corrente alternada. Precisam ser retificadas, ou seja, transformadas em contínua para eles. Beleza? Então, esse aí é o conceito básico das duas, né? Todas as duas, elas existem através da movimentação das cargas elétricas, é o mesmo conceito que nós estudamos agora aí. Elétrons livres, diferença de potencial, movimentação e gera corrente. Mesma coisa. Todas as duas é a mesma coisa, tá? Só que elas têm a diferença básica, né? Igual nós estamos vendo no gráfico. A corrente alternada, ela fica oscilando dentro do condutor. Ela vai para o máximo positivo, vem para o zero, vai para o máximo negativo e começa de novo. Zero, máximo positivo, volta no zero, máximo negativo e vai, não para. A movimentação dessa corrente elétrica aí, a alternada, ela tem como padrão essa movimentação aí, ó, oscilando entre máximo positivo e máximo negativo, passando pelo zero.
E dessa forma ela se movimenta pelo condutor para toda a direção que for. Tá? É uma corrente que fica alternando os seus extremos, né, de positivo e negativo. Ok? E tem a tensão mais alta. Tá? A tensão dela é bem alta e como padrão residencial é 110 ou 220, né? Sendo que para indústrias aí dobra, né, esses valores. Né? Tem cargas de 480, né? Tem cargas mais altas, mas por padrão residencial ou é 110, 220. A tensão, né? A tensão dessa corrente, tensão. A gente vai aprender o que é tensão. E a corrente contínua, a partir do momento que ela é transformada, ou seja, ela é baseada da corrente alternada. Só que aí, por um momento, existe um componente eletrônico lá que faz essa filtragem, essa retificação, essa transformação da alternada, deixando passar somente uma única direção. Tá? Igual eu falei com vocês. Vai aproveitar os elétrons livres do condutor, vai permitir que o elétron passe em uma direção única, sem essas oscilações. É lógico que o átomo vai passar junto com o próton, né? Então vai ter a carga positiva e negativa, só que não vai ter essa oscilação entre máximo e mínimo. Ela vai seguir reta, né? Ela segue numa única direção e com tensões baixas. Não vai ser 110, não vai ser 220. Será tensões baixas de no máximo 12 volts. Olha a diferença, gente. Né? É apenas 12 volts no máximo. E numa direção fixa, sem essa oscilação de mais e menos, né? Positivo e negativo. Certo? Então essa é a diferença. Então essa daí é a corrente boa para os componentes eletrônicos que eles vão utilizar. A outra não tem como essa oscilação de mais e menos, com valores altos de tensão, 110, 220, os componentes eletrônicos não aguentam. Eles iriam queimar. Beleza? Então aí nós temos a diferença básica. Tá? Diferença básica entre a corrente contínua e a corrente alternada. Né? Vamos complementar os nossos estudos nos próximos slides. Só que aí eu vou encerrar o link aqui, que falta menos de 1 minuto. Aí dentro de alguns minutos eu mando o link renovado aí para a gente continuar. Até mais.